Bem-vindo, sextou a mais uma videoaula. Como já é de costume, mas nunca vou me cansar de frisar, é muito importante o acompanhamento das videoaulas com recurso do livro, para que vocês possam aí acompanhar o que eu estou explicando a vocês. O caderno, para que vocês possam fazer anotações, dúvidas, curiosidades. E para aqueles alunos que não possuem o livro, o material, vocês podem fazer o seguinte: eu sempre disponibilizo nos nossos slides o resumo. Você pode pausar a nossa videoaula, anotar o resumo que eu coloquei, para que você possa ter um material de estudo, tá certo, turma? Pois bem, vamos aí dar início à nossa videoaula de hoje. Estamos aí, turma, na nossa terceira aula falando sobre sistema glandular. Essa aula de hoje ela vai ser um pouco mais curta, porque nós estaremos finalizando o nosso capítulo 15, que já foi, como eu falei, trabalhado em 3 aulas. Então, turma, o foco da nossa aula de hoje, o que nós vamos estudar em relação ao sistema glandular, são as doenças que acometem esse sistema. Então, vamos conhecer na aula de hoje algumas doenças que acabam aí prejudicando o nosso organismo pelo fato do nosso sistema glandular não estar aí funcionando, não estar trabalhando de forma eficaz. Pois bem, turma, como vimos, nosso sistema endócrino regula uma série de funções vitais. O que seriam essas funções vitais? São funções importantes. São funções que, caso não ocorram, a gente morre, turma. Por isso que elas são chamadas de funções vitais, porque elas garantem o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência. Quando o funcionamento de uma glândula não está acontecendo da forma correta, não está adequado, um ou mais órgãos podem sentir as consequências. Conheceremos agora algumas doenças decorrentes do funcionamento inadequado das nossas glândulas. Então, turma, vamos falar agora sobre o hipertireoidismo, que está na página 266 do nosso livro de ciências. Então, turma, o hipertireoidismo acontece quando a tireoide tem uma atividade mais intensa que o normal, ou seja, ela funciona além do que ela deveria estar funcionando. E com isso acaba produzindo um excesso de hormônios. O nosso corpo vai ter mais hormônio do que o indicado. Nesse caso, o indivíduo com essa condição apresenta temperatura corporal mais elevada, sudorese intensa, ou seja, sua com mais frequência, perde peso, se irrita com muita facilidade, que é um quadro que nós chamamos de irritabilidade, e também ocorre aumento da pressão sanguínea. Ocorre também, turma, a formação de bócio, que nós já até falamos na nossa aula anterior, que é uma espécie de papo no pescoço, como vocês estão observando aí na nossa imagem. E isso ocorre por consequência do crescimento dessa glândula. Outro aspecto também, turma, que ocorre é o crescimento dos olhos, que se tornam bem arregalados, como nós estamos vendo aqui na nossa imagem. O hipertireoidismo pode ser tratado pela administração de medicamentos que diminuem a atividade da tireoide. Iodo, cirurgias ou mesmo medicamentos que controlem os seus sintomas. E nós até falamos sobre a questão lá do sal de cozinha, o sal iodado, porque o iodo ele tem uma função bem importante em relação ao funcionamento da nossa glândula aí da tireoide. Hipotireoidismo é como se fosse o contrário, turma. No caso do hipotireoidismo, acontece aí uma redução na produção dos hormônios.
né? É uma produção menor do que o normal. E nesse caso, o indivíduo com essa condição apresenta cansaço, depressão, raciocínio lento, pele e cabelos bastante ressecados, unhas quebradiças, prisão de ventre, fraqueza muscular, anemia, a pessoa perde o apetite, perde a vontade de comer, aumento de peso, o que não é normal, né? Se a pessoa perde o apetite, como é que ela ganha peso? Intolerância ao frio, inchaço no rosto e nos membros inferiores e elevação do colesterol sanguíneo. Então, turma, além desses aspectos, né, além desses sintomas que eu acabei de citar, tanto para o hipertireoidismo como para o hipotireoidismo, não vão achar que porque você perdeu o apetite ou porque você está se sentindo cansado, que você está com prisão de ventre, estou com um hipotireoidismo. Né? Não é bem assim. Para que isso para que tenhamos realmente uma certeza, deve ser feito um exame, né? O nosso sangue deve ser analisado para que seja verificado aí a taxa hormonal. E aí sim, nós teremos a certeza que estamos aí apresentando um quadro de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Não vão aí achar que porque você percebeu aí que você sente alguns desses sintomas, que é pelo fato de você estar com um desses dois quadros que eu acabei de explicar. Olha aí uma coisa interessante, tá, turma? Em recém-nascidos, o hipotireoidismo pode ocasionar déficit de crescimento, deficiência mental irreversível, que nós chamamos de cretinismo, e surdez. Pode apresentar também outras sequelas. O hipotireoidismo deve ser tratado pela ingestão de um medicamento que contém uma versão sintética dos hormônios da tireoide. Já que o corpo não está produzindo esses hormônios, eles vão ter que ser administrados de forma sintética, ou seja, produzidos em um laboratório e ingeridos em forma de medicamento. Um detalhe muito importante, turma, lembra que eu já falei isso em outras aulas. Medicamento só pode ser tomado sobre orientações médicas. De forma alguma, em hipótese alguma, vamos nos automedicar, porque isso pode trazer consequências mais graves do que a própria doença. Então, turma, vamos agora falar sobre diabetes, que é uma doença caracterizada pela elevação do nível de glicose no sangue. E o que seria essa glicose? É o açúcar, é a taxa de açúcar no sangue. E essa elevação se dá pela insuficiência de insulina, que é justamente o hormônio responsável por regular essa concentração, essa taxa de sangue no nosso... essa taxa de açúcar no nosso sangue. Quando isso ocorre pela destruição causada pelo próprio organismo, ou seja, é uma doença autoimune, das células do pâncreas que produzem a insulina, temos a diabetes do tipo 1, certo? Ou seja, o corpo destrói as células do pâncreas, o próprio corpo destrói essas células, por isso que nós chamamos de autoimune, e por conta dessa destruição, a produção de insulina tem uma redução. E isso é caracterizado aí pelo diabetes do tipo 1. Geralmente, esse tipo manifesta-se muito cedo, na infância ou na adolescência. Porém, há uma situação em que o pâncreas produz insulina, mas há uma resistência do organismo contra ela. Com isso, a glândula trabalha mais. A produção para estabilizar o nível de glicose e, com o tempo, é como se cansasse. A produção de insulina, então, se torna insuficiente, caracterizando, então, o diabetes do tipo 2. Então, vamos entender.
A do tipo 1, o corpo começa a destruir as células do pâncreas e por isso a taxa de insulina é insuficiente. No tipo 2, é como se o corpo fosse resistente ao efeito da insulina. O pâncreas começa a trabalhar mais intensamente, porém chega um momento em que ele cansa. E aí a taxa de insulina torna-se insuficiente e aí a pessoa está com diabetes do tipo 2. Em geral, acomete pessoas que estão aí acima dos seus 50 anos, mas é cada vez mais comum em adultos jovens apresentarem esse tipo de diabetes, que também é decorrente de maus hábitos alimentares e sobrepeso. Então, turma, como eu falei, a nossa videoaula de hoje vai ser um pouco mais curtinha, porque nós já estamos trabalhando o capítulo 15 há uma semana e meia, né? Há 3 aulas, e o TD referente ao que foi explicado, né? É o TD 11, a atividade relacionada à videoaula de hoje. E eu queria, turma, propor um desafio a vocês. Eu queria que vocês pesquisassem outras doenças que estejam aí relacionadas ao mau funcionamento das glândulas do nosso corpo. Glândulas essas que formam o nosso sistema o quê? Nosso sistema glandular. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem outras doenças relacionadas ao sistema glandular, ao sistema endócrino, certo? E me mandassem por e-mail essa pesquisa. Ou, se você tiver disponibilidade de gravar um vídeo curtozinho, você também pode me mandar esse vídeo explicando algumas dessas outras doenças em formato de vídeo. Caso você não tenha essa facilidade para gravar um vídeo, você elabora aí a sua pesquisa e me manda por e-mail, tá certo? O e-mail, turma, vai estar disponível na agenda de vocês, tá certo? No site da escola. Então, não esqueçam, façam a atividade do TD 11, mas também realizem essa pesquisa. Eu citei 3 doenças na videoaula de hoje envolvendo o sistema endócrino, o sistema glandular. Eu quero que vocês pesquisem outras doenças que eu não citei, gravem um vídeo, caso seja possível, ou me mandem em formato de texto por e-mail. Mais uma vez, frisando, o e-mail vai estar disponível na agenda que está lá no site da nossa escola. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.